Olá, não querem vir mais para a frente para não termos tantos bancos vazios à mostra? Cheguem-se mais à frente, fica mais aconchegante também. Não? Vejam lá, tantos lugares aqui à frente. Os oradores não mordem, hein? Nem vos vão fazer perguntas difíceis. Vocês é que fazem perguntas. Boa noite a todos. Agradeço para quem puder ou tiver disponibilidade ainda para vir, para se aproximar mais. Senão depois no final, se quisermos ter um debate, fica tudo muito longínquo. Não? Não mesmo? Ok. Não há mais croquetes. Mais croquetes. Isto teria de ser uma aproximação puramente voluntária à parte da frente. Para quem está entrado novo, por favor, venham aqui para baixo. Tenham lugar. Aqui para baixo, senão isto fica triste. Bom, boa noite outra vez para os que vêm de novo. Vamos dar hoje início à nova série de Dias C. Como sabem, o Dia C é uma iniciativa que desenvolvemos já há 2 anos e que consiste em, na última quinta-feira de cada mês, neste horário, enfim, hoje já estamos um bocadinho atrasados, mas das 7h30 até 8h30, 9h, termos aqui uma conferência, um debate sobre temas da atualidade. Este ano, o ciclo de Dias C é dedicado aos desafios para a sustentabilidade. Portanto, são desafios inspirados nos Objetivos para o Crescimento Sustentável das Nações Unidas e que vão, a propósito disso, iremos abordar uma série muito diversificada de temas de interesse nos dias de hoje. Hoje começamos com cuidar da saúde, com a participação ativa dos doentes, portanto, como reduzir quer o uso de recursos, quer recursos até financeiros e sobrecargas dos sistemas de saúde, se cada um de nós tomar a nossa saúde em mãos. E isto tem a ver também com a exposição que acabaram de ver. Mas depois a seguir falaremos sobre alimentação sustentável, falaremos sobre biodiversidade e a forma e as ameaças que espreitam, falaremos de espécies em extinção, falaremos das implicações na biologia sintética e as implicações éticas e práticas também em termos ambientais da biologia sintética e do mexer na vida. Falaremos de lixo marinho, falaremos do espaço e na forma como as tecnologias do espaço nos permitem monitorizar a Terra, as alterações climáticas, os desastres naturais. Portanto, falaremos também da economia de baixo carbono. Em breve já está disponível na página os vários temas e os vários dias para começarem a preparar as vossas agendas. Hoje não me quero alongar porque, como disse, já estamos atrasados, por isso passo imediatamente a palavra aos nossos oradores de hoje, que temos a professora Helena Canhão, que é da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e é também a investigadora principal da unidade EPIDOC desta faculdade e é coordenadora do projeto Patient Innovation. E temos também o Rogério Ribeiro, que é da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, também, que é de Diabetologia, Bioquímica Nutricional e é também assistente convidado da Universidade de Aveiro. O Rogério Ribeiro é também o gestor da Associação Protetora dos Diabéticos em Portugal. Portanto, vamos ouvir falar de 2 casos concretos, como a participação e a troca de informação entre os doentes e os seus cuidadores ajuda a, enfim, melhorar a sua situação e reduzir e aumentar a sustentabilidade do sistema de saúde.
É? Sim. Podes fazer do púlpito. Queres ir para o púlpito, Rogério? Não queres ir para o púlpito? Eu geralmente não sou muito pódio. Posso? Sim. Eu, como ia dizer, eu acho que nunca me senti tão à vontade ou tão adequado num debate, porque isto é um bocadinho a ciência fora do laboratório e eu há vários anos que me sinto como cientista fora do laboratório. Porque eu comecei o meu trabalho em investigação biomédica na Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, a trabalhar com animais de laboratório e com células isoladas, células em cultura. Já a trabalhar no campo da diabetes e da pré-diabetes. E passado muitos anos, fiz o meu doutoramento e tive a oportunidade de ir trabalhar para a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. E o primeiro choque, a primeira coisa que eu aprendi lá, é que na realidade eu não sabia praticamente nada sobre a doença e principalmente sobre as pessoas que viviam com a doença. E isto, quando nós estávamos quando fomos convidados para esta conversa, disseram-nos não precisam trazer nada e eu insisti muito para trazer slides. E o Gonçalo, já agora, acho que ficou um bocadinho assustado porque imaginou-me logo a trazer 100 slides. Não, são muito menos que isso. Mas, de qualquer maneira, e por isso é que eu não... Entramos logo neste, que é um bocadinho a pessoa que vive o seu dia-a-dia com diabetes, a quantidade de fatores que tem que ter em conta para gerir a sua diabetes. Portanto, aqui já vem a quantidade de questões e a quantidade de dificuldades no dia-a-dia e barreiras que eventualmente podem surgir. Como eu estava a dizer, eu trabalho na Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, que é, e há bocado o Hugo falava na questão de Portugal, nós temos sempre essa bandeira, foi a primeira associação de pacientes com diabetes no mundo inteiro. Foi fundada em 1926. E foi fundada, como eu já vou falar a seguir, desde o início centrada na pessoa com diabetes. E, portanto, não é uma associação normal. Eu, geralmente, quando digo em algum lado que trabalho numa associação, as pessoas pensam um gabinete, uma mesa e uma cadeira e um computador. Na realidade, é uma associação que faz advocacia em favor dos direitos e das condições das pessoas com diabetes. É também, entre outras coisas, uma clínica. E uma clínica que olha para os cuidados médicos integrados, ou seja, a pessoa com diabetes vai à clínica não só para ser tratada por um diabetologista, mas todas as especialidades, desde cardiologia, urologia, vocês possam imaginar que têm a ver com essa diabetes. Tem também uma escola, e uma escola que educa tanto as pessoas, como os cuidadores informais, como os próprios profissionais de saúde. E tem também um departamento de investigação, que é mais recente, e é onde eu trabalho, e, portanto, onde nós tentamos não só fazer investigação básica, ou seja, relacionada com novas drogas que existam para o tratamento da diabetes, mas também os serviços que são disponibilizados às pessoas e as condições em que isso é feito. Um dos estudos que nós fizemos recentemente foi uma avaliação das necessidades, mas nós não quisemos, e isto foi um estudo feito com mais de 350, ouvindo mais de 350 pessoas com diabetes tipo 2, não foi simplesmente perguntar quais eram as dificuldades que as pessoas sentiam no dia-a-dia, foi perguntar também quais eram as soluções que elas achavam que deviam ser desenvolvidas. Obviamente, não vos vou amassar muito, isto depois foi feito por grupos focais, ou seja, é feito conversando com grupos de pessoas para facilitar que as ideias sejam discutidas, não é? E obviamente, depois foi estruturado para nós conseguirmos retirar daqui algumas lições, mas identificámos muitas áreas que necessitam de ser melhoradas no cuidado, no dia-a-dia. Obviamente que da conversa com as pessoas há sempre uma que transparece, não é? O que as pessoas realmente estão interessadas é que eventualmente seja descoberta a cura. Como eu estava a dizer, em 1926, pouco tempo depois do início da comercialização da insulina, portanto era uma altura, não tínhamos a epidemia de diabetes tipo 2 que temos agora, mais relacionada com o nosso estilo de vida moderno. A maior parte dos casos que existiam era de diabetes tipo 1, essa necessita de insulina e na altura a insulina
era algo bastante caro, nem todas as pessoas tinham a possibilidade de comprar. E, portanto, a APDP surge precisamente, e não se chamava Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, era a Associação Protetora dos Diabéticos Pobres. E desde 1926 até aos anos 70, quando é instituído o Serviço Nacional de Saúde, a APDP era a única instituição no país que providenciava insulina às pessoas que demonstravam que não tinham capacidade económica para a comprar. E, portanto, a educação sempre foi muito centrada na pessoa e, quer dizer, uma pessoa com uma doença crónica está com o seu médico um pequeno período durante o ano, tudo o resto ela é cuidadora de si própria ou tem, obviamente, outros cuidadores. Portanto, a educação sempre foi muito feita para o que nós hoje em dia chamamos de capacitar, mas dar à pessoa conhecimentos e habilidades para gerir ela própria a sua doença. E, portanto, sempre foi pensado muito na própria pessoa. Obviamente, hoje em dia, com as novas tecnologias, nós ainda andamos um bocadinho a apalpar como é que conseguimos realmente toda esta informação sobre nós próprios que navega na cloud e nos nossos telemóveis e nos sensores que vocês ouviram falar há bocado, como é que nós eventualmente podemos tirar isto para fazer a detecção precoce, para fazer o acompanhamento, para as próprias pessoas, como se falava há bocado, poderem monitorar beneficamente a sua doença ou até evitá-la. Recentemente nós fizemos uma reunião um bocadinho para tentar perceber como é que todas estas soluções novas podiam ser aproveitadas e, mais uma vez, um bocadinho no espírito que nos trouxe aqui, nós não quisemos simplesmente ouvir os investigadores que desenvolvem estas soluções, nós quisemos juntar na mesma sala pessoas com diabetes, os cientistas que estão a desenvolver as soluções, as empresas farmacêuticas e dispositivos médicos que estão em contacto, por um lado, com os médicos, por outro lado, com as pessoas com a doença. E foi engraçado porque, de repente, as pessoas encontraram um nível de linguagem comum e começaram a conversar. Portanto, o que é que foi identificado como grandes barreiras para desenvolver todo este ecossistema de saúde? Foi as pessoas com diabetes queixam-se que geralmente falam com elas numa linguagem muito técnica, como se elas tivessem tido a mesma formação, que cada vez mais aparecem estas aplicações e estes dispositivos e que a pessoa não sabe o que é que há de usar. Outra das mensagens é que todos nós falamos de diabetes, mas na realidade existem várias doenças dentro dessa diabetes e as necessidades e o dia-a-dia de uma pessoa com diabetes tipo 1 pode ser muito diferente das necessidades e dia-a-dia de uma pessoa com diabetes tipo 2 e, no fundo, a diabetes tipo 1, como tem impacto num grupo mais pequeno de pessoas, muitas vezes quase que é segregada da conversa e é estigmatizada pelas mesmas razões que eu estava a falar há bocado. Portanto, se a diabetes é provocada pelos estilos de vida saudável, as pessoas com diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, que não é da sua... Portanto, não tem a ver com o seu comportamento da mesma forma, acabam por ser estigmatizadas pela mesma razão. Depois, obviamente, é a gestão e quantidade de informação que as próprias pessoas com diabetes têm consciência, que os profissionais já têm uma vida tão e cada vez mais sobrecarregada, que os investigadores têm que encontrar a maneira de, daquela informação toda, tirar conhecimento que seja utilizável em tempo útil, vamos dizer assim. Depois, obviamente, isto em relação até às instituições, como por exemplo o Ministério da Saúde, há uma necessidade de colocar todas estas aplicações a conversar umas com as outras, para haver a possibilidade de centralizarmos e termos um bocadinho a imagem da pessoa com toda esta informação vinda de vários sítios. Uma das coisas que nós estamos a fazer na APDP é um portal, portanto nós temos um sistema onde estão todos os dados, portanto as fichas clínicas de cada pessoa que é atendida lá, mas criámos também um portal para as próprias pessoas, um pouco mais simplificado, obviamente, mas para as próprias pessoas terem acesso à sua informação e poderem ir vendo ao longo do tempo como é que as suas análises evoluem, portanto, todas essas informações. E, felizmente, até recentemente ganhámos um prémio da Roche, uma Bolsa de Cidadania, por este projeto que temos desenvolvido, porque, mais uma vez, não nos limitámos a desenvolver, estamos a testar com as pessoas e estamos a adaptar consoante o feedback das pessoas. E, obviamente,
Tem havido imensas coisas que nos têm surpreendido, porque isto os investigadores acham sempre que sabem porque estudam muito e de repente percebem. Só vos dou um exemplo. As pessoas, começámos a estranhar que havia uma fotografia na página principal, que era a fotografia onde as pessoas clicavam para entrar. E tinha uma fotografia de uma pessoa e tinha umas quantas mensagens. E as pessoas não estavam a entrar por lá. E nós quisemos saber porquê. É que as pessoas olhavam para aquela fotografia, que realmente era uma fotografia de uma pessoa bem disposta, de um banco de imagem, e as pessoas automaticamente identificavam aquilo como publicidade. Portanto, nem lhes passava pela cabeça que o acesso fosse ali. Portanto, nós estávamos a fazer uma coisa absolutamente errada, mas convencidos que tínhamos uma página muito atraente para as pessoas lá entrarem e muito chamativa. Portanto, é este tipo de coisas que às vezes nós que estudamos bastante e achamos e estamos muito empenhados em fazer coisas benéficas para as pessoas e estamos a dar um tiro completamente ao lado e temos que ouvi-las e temos que aprender a ouvi-las. Depois, há bocado, aliás, na exposição, acho que é referido o Night Scout, só para vos chamar a atenção que em Portugal também existe um grupo de Night Scout, que é bastante ativo, por sinal, e realmente este lema que eles têm, que é muito, muito interessante, que é "We are not waiting", portanto, nós não vamos ficar à espera. Como foi falado há bocado, isto foi desenvolvido por pais de crianças com diabetes tipo 1, pais engenhocas, não é? Que não quiseram esperar pelo tempo que leva as questões regulamentares a desenvolver, nomeadamente a solução do pâncreas artificial, que já devem ter ouvido falar nas notícias, e, portanto, eles próprios avançaram porque, no fundo, têm acesso aos dados, começaram um pouco como hackers a entrar dentro dos dispositivos que estavam disponíveis no mercado, e realmente isso demonstra que não existem barreiras tecnológicas para quem conhece, não é? E começaram a desenvolver esta informação no sentido de a desenvolver maneiras, como eu dizia há bocado, de a tornar útil. E, portanto, isto eu fui tirar do sistema de saúde regional da Catalunha, porque acho que é uma perspectiva muito interessante. Ao longo dos últimos 10, 20 anos, eles têm desenvolvido esta noção de ecossistema digital de saúde. É dos poucos esquemas que colocam a pessoa com a doença no centro, a pessoa com a doença ou qualquer um de nós, porque isto também funciona, no fundo, quando ainda estamos em saúde. E, no fundo, esta tentativa de gerar informação de vários sítios à volta de cada um de nós, para depois, no fundo, poder apoiar a decisão da equipa de saúde. Só para finalizar, porque estamos a falar de participação pública, obviamente, como eu dizia, a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal faz bastante advocacia e, portanto, estamos envolvidos nacional e internacionalmente em várias iniciativas deste estilo, mais recentemente no Mais Participação Melhor Saúde, a nível europeu na Federação Internacional de Diabetes. Temos um projeto em conjunto com a Faculdade de Medicina do Porto, que está a arrancar agora, para trabalharmos um pouco esta comunicação entre os profissionais e os utentes, porque, no fundo, há aqui questões que têm que ser tratadas como problemas de comunicação, porque uns têm que aprender a explicar, mas os outros também têm que aprender a fazer perguntas. E é um bocadinho isso, modelado pelo National Voices do Reino Unido, que nós queremos desenvolver. E por fim, chamando aqui uma iniciativa da Casa, também estamos perfeitamente disponíveis para os laboratórios de participação pública e estamos muito expectantes de qual vai ser o desenvolvimento. Sei que já houve um relacionado com a saúde no norte do país, portanto, era só para deixar esta última nota. Usar o que tenho na lapela. Eu venho-vos agora apresentar o projeto Patient Innovation, que está lá fora na exposição, mas venho-vos falar do conceito e depois dar-vos alguns exemplos. E, sobretudo, com exemplos eu penso que se consegue perceber melhor o que é que significa este conceito dos doentes serem inovadores. Os doentes podem ajudar-se a si próprios e, sobretudo, se nós os ajudarmos a divulgar, estas ajudas podem chegar a muito mais. O Rogério já falou da importância da medicina participada e da medicina centrada no doente, em que o doente, e sobretudo em doenças crónicas como a diabetes, é muito importante que o doente conheça a sua doença, se conheça a si próprio e participe
no seu tratamento, participe em comportamentos que podem ajudá-lo a lidar melhor com a doença e ter um melhor prognóstico. Mas os doentes também podem desenvolver soluções, os doentes e os cuidadores que não são profissionais de saúde. E o que nós temos é uma plataforma online de acesso aberto, que neste momento está em português, inglês e alemão, mas com tradução automática para várias línguas, em que as soluções desenvolvidas por não profissionais de saúde, transversais a muitas doenças, são colocadas nesta plataforma após um screening médico. Tínhamos feito, com a ajuda das Raríssimas, que é uma associação de doentes em Portugal, um inquérito a 500 cuidadores e doentes e percebemos que em 500 dessas pessoas entrevistadas, 8% delas inovavam, tinham descoberto algo que era novo e que não lhes tinha sido transmitido por um profissional de saúde. Mas apenas 5% deles partilhavam com o médico essa solução. E, portanto, há aqui nitidamente um problema de difusão, de resistência a estas inovações que são desenvolvidas. Eu vou-vos dar exemplos de 3 soluções desenvolvidas por doentes, 3 desenvolvidas por cuidadores e 3 por colaboradores, entre as 650 que temos na plataforma. O Michael Sears, esta plataforma, como está online, é alimentada por soluções de todo o mundo, de mais de 40 países. O Michael Sears, que está aqui nesta imagem, é um inglês que tem uma doença de Crohn, é uma doença inflamatória do intestino, precisou de ser operado ao intestino e fez um transplante e acabou por ficar com um saco onde saem o conteúdo intestinal, portanto, onde saem as fezes, e é um saco que é comum a mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo, porque nas cirurgias em que se intervém no intestino, muitas vezes é necessário colocar este saco e é muito frequente, como sabem, a pessoas que têm cancro, por exemplo, do cólon. E o que se passa? Estes sacos são desenvolvidos cada vez com melhor resistência, mas, na verdade, para a própria pessoa, e a pessoa vai conhecendo o ritmo de enchimento do saco, mas ele é variável com a alimentação e com outros fatores. E, na verdade, para se saber se o saco está cheio ou não, é preciso olhar para o saco. E para pessoas como o Michael, que eram ativamente, que profissionalmente eram muito ativas, o ter que olhar para o saco, sair de uma reunião, por exemplo, incomodado sem saber se o saco estava cheio, era um problema para ele. E ele acabou por desenvolver algo que nenhum produtor de sacos, nem nenhuma companhia, por exemplo, farmacêutica ou de devices tinha desenvolvido, que foi um sensor que manda mensagens para o telemóvel em que vai mostrando o enchimento do saco, se o saco está cheio ou não. E, portanto, esta solução, que é uma solução que pode ser aplicada também, por exemplo, a sacos de algália e outro tipo de sacos, foi desenvolvida por um doente e é muito interessante, neste momento está comercializada. Outro exemplo foi um doente que era marinheiro e que teve um acidente no barco e, como vêem, parece mesmo um pirata da perna de pau. Ele acabou por ter um acidente no barco, fez uma amputação da perna e tem esta prótese metálica. Um dos problemas deste doente é que, para ver, nós todos temos uma sensibilidade que se chama sensibilidade postural, que informa o nosso cérebro da posição dos nossos membros. E nós, se estivermos com os olhos fechados, sabemos perfeitamente, e deitados, por exemplo, sabemos se temos uma perna levantada, se o pé está virado para a direita ou para a esquerda. Obviamente, se a pessoa tiver uma prótese metálica, perde essa noção. E ele, para subir degraus, para andar, tinha que olhar para o pé, para os pés. Acabou por desenvolver uma solução em que coloca um dispositivo atrás da orelha, como aqui vêem, que recebe ondas e recebe informação de um aparelho que se põe na prótese, e quando ele faz pressão no chão, há um emissor, até é um som que é emitido e que ele consegue captar por vibração e sabe como é que está a posição do seu pé. E outro exemplo, finalmente, e este está aqui na exposição, a Lisa é americana
e foi diagnosticada aos 50 anos com uma neoplasia da mama, teve que ser operada, mas ela teve imensas complicações. Fez mastectomia, depois teve uma infecção, teve que ser reintervencionada, colocou prótese, teve uma rejeição da prótese, depois foi operada ao outro peito e, portanto, nesta sequência de azares que ela teve, acabou por estar muitos meses com fios de sutura, com drenos, e isso limitava-lhe a higiene e tomar banho. E ela desenvolveu a shower shirt, como o nome diz, uma camisola para tomar banho, que tem lá dentro o sítio para os drenos e para os pensos, e que é impermeável e que permite tomar banho após a cirurgia, que pode não ser uma neoplasia da mama, pode ser outra cirurgia torácica. Agora vou-vos dar exemplos de 3 cuidadores que também temos na plataforma. A Debbie é israelita e a Debbie tem 3 filhos, um deles com paralisia cerebral. E um dos problemas da Debbie é que quando iam para a rua, quando ia com os outros miúdos para fazerem atividades ao ar livre e no campo, o filho dela, que tinha paralisia cerebral, que tem paralisia cerebral, estava sempre sentado numa cadeira. Sabem que estas crianças são moles, não controlam a postura, não têm a força muscular, e estava sentado numa cadeira e não participava, como os irmãos, nas outras brincadeiras. E ela, o que acabou por fazer foi desenvolver o APSI, que tem um arnês, tem umas sandálias e depois tem estas tiras, e com este APSI, obviamente que o miúdo não recuperou função, mas permite-lhe dar esta sensação de estar de pé, agarrado aos pais, em contacto com os pais, e pode dar pontapés na bola e brincar, porque muitas destas crianças até têm alguma capacidade cognitiva de participar em atividades, não têm depois a parte musculoesquelética e neurológica capaz para isso. Outra solução. O Kenneth teve cá agora há pouco tempo, em novembro, no Web Summit, quando ganhou um dos prémios do Patient Innovation. O Kenneth vive em Nova York. Na altura que desenvolveu este GPS e o Safe Wonder, tinha 16 anos e tinha o avô com Alzheimer. E um dos problemas é que o avô de noite se levantava, a mãe do Kenneth não conseguia descansar porque estava sempre preocupada a ir ver se o pai estava na cama ou não, porque ele desaparecia e ia inclusivamente para a rua. E o que o Kenneth fez foi desenvolver este sensor que se pode pôr nas meias, que se pode pôr na roupa e que detecta quando, por exemplo, nas meias, quando o avô põe os pés no chão e depois sinaliza onde é que ele anda. E outro exemplo, o inglês, o pai de uma criança que tem uma fibrose quística. A fibrose quística é uma doença genética grave, em que há uma modificação do muco das secreções e as crianças ficam com as secreções acumuladas nos pulmões e com muitas infecções recorrentes e que muitas vezes são a causa de morte destas crianças. E, portanto, são miúdos que têm de fazer cinesioterapia, aqueles tratamentos respiratórios, pancadas no peito, tentar deitar a expectoração cá fora. O David, quando foi diagnosticado aos 3 anos a fibrose quística à filha, começou a tentar inventar tudo e mais alguma coisa que pudesse tornar a vida daquela criança o melhor possível e com mais qualidade possível. E para ela fazer, ele é engenheiro e trabalha numa universidade em Inglaterra, para ela fazer os exercícios, o que ele sempre lembrou, ela gostava muito de jogar computador, substituir o comando dos bonecos e das figuras dos jogos de computador, em vez de serem comandados pelo rato ou pelo teclado, o que ele desenvolveu foi um sistema que, através do soprar, do sopro, controla os bonecos. Portanto, ela tem de soprar mais ou menos de acordo com as necessidades. Estes jogos foram testados e têm estado a ser testados por equipas médicas para tentar perceber se o esforço é adequado ou não. Há vários níveis dos jogos e é uma forma dela fazer exercícios respiratórios ao mesmo tempo que joga computador.
E agora vou-vos dar exemplos de 3 colaboradores. O que é que são colaboradores? São pessoas que não são o cuidador, portanto não são o familiar, nem são o doente, mas é alguém que tem capacidade, não é profissional de saúde, mas tem alguma capacidade técnica ou algum conhecimento que é posto ao serviço de algum amigo, de algum doente que conheça. Ali aqui na exposição e temos o exemplo da Junitec, e havia numa das salas, vocês puderam ver, que a Junitec, constituída por alunos do técnico e antigos alunos, que desenvolveram para o Diogo uns bolsos térmicos. O Diogo tem uma doença que faz com que tenha dificuldade em aquecer as mãos. E ele é pianista e as mãos arrefecem muito e tinha dificuldade em tocar por causa disso. E o que lhe desenvolveram foi uns bolsos térmicos amovíveis que se podem pôr em vários casacos e mudar de casaco porque a bolsa sai, e são aquecidos com umas baterias e como podem ver depois lá fora, e isto permite que o Diogo possa aquecer as mãos antes de tocar piano. É isto que tem ali fora. O Pavel, que também esteve cá no Web Summit, porque também ganhou um dos prémios do Patient Innovation, é um adolescente, jovem adulto russo, que é um engenhoca, já desenvolveu imensas inovações, e uma delas, e por isso é que ganhou um dos prémios, desenvolveu uma bengala para cegos que tem a vantagem de estar dividida em 3 níveis, e esta bengala, ao detectar as barreiras, pode detectar a nível do chão, a nível mais ou menos da cintura e a nível da cabeça, emite sons diferentes. A pessoa usa os óculos e tem, ao mesmo tempo, um detector de som e de sons diferentes que vai emitindo, a pessoa é treinada para isto, vai emitindo diferentes sons de acordo com a altura e com a distância a que a bengala está. Portanto, é uma bengala sofisticada. E, finalmente, o exemplo que também está aqui na exposição do Ivan Owen, que tem, muitos de vocês ouviram a Salomé a contar esta história, mas a história é muito interessante e, muito rapidamente, o Ivan era uma pessoa que não tinha nada a ver com a saúde, um americano que produzia adereços para o teatro, que uma vez pôs uma mão mecânica no YouTube, só por piada e para mostrar o trabalho que fazia, e qual é o espanto dele quando recebe um e-mail, portanto ele é de Seattle, americano, recebe um e-mail da África do Sul, de um carpinteiro que lhe diz: eu vi a mão que puseste no YouTube, não é uma mão que é muito grosseira, que era uma destas mãos, mas eu sou carpinteiro, tive um acidente de trabalho, fiquei sem dedos e neste momento não perdi a função da mão. Se me ajudasses a desenvolver uma mão, podia ser muito útil, uma vez que eu não tenho o dinheiro necessário para comprar uma prótese. E o Ivan, apesar de não ter qualquer ligação com este carpinteiro, nem qualquer ligação à saúde, é uma pessoa generosa, começou a trabalhar com a mão. Neste momento as novas tecnologias são espetaculares porque as pessoas podem comunicar de um lado para o outro, e desenvolveu uma mão para o Richard, depois isto foi noticiado na África do Sul, acabou por ser contactado pela mãe do miúdo que não tinha mão, e a partir daqui foi-se desenvolvendo uma rede de colaborações de produção de mãos através do desenvolvimento de códigos para impressão 3D. Nós temos uma impressora 3D na Católica, na Universidade Católica, e uma vez apareceu-nos a mãe de um menino português que nós não conhecíamos, a pedir-nos para imprimirmos uma mão para o Nuno, porque ela tinha ali o código que o Ivan lhe tinha dado. E como nós conhecíamos o Ivan através do Patient Innovation, o Ivan tinha indicado o nosso nome para imprimirmos essa mão. E foi isso que fizemos o ano passado, em julho, aqui em Lisboa. Tivemos uma reunião na Gulbenkian e produzimos para o Nuno esta mão. Ele não tem nem antebraço nem mão, e isto é a primeira vez que o Nuno consegue agarrar um objeto com esta mão que foi produzida cá na impressora 3D. E aqui são exemplos de mais crianças com mãos produzidas por 3D. Portanto, esta plataforma serve para difundir inovações, para as pessoas partilharem as suas necessidades e as suas soluções, e neste momento temos mais de 650, de 40 países diferentes, e o interessante aqui é que há várias formas de fazer a pesquisa, quando se anda à procura de algo,
E o que nós temos verificado é que muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade numa atividade, comer, andar, agarrar, que é transversal a muitas doenças e, portanto, a pesquisa pode-se fazer não apenas por doença, mas também por outras formas, nomeadamente se é num joelho, na cabeça, a atividade de que tem dificuldades. Estou mesmo a terminar, só chamar a atenção que em saúde nós temos de ter muito cuidado com a segurança, naturalmente, portanto, todas as soluções que se ingerem, que são tópicas, que são invasivas, que pretendem promover produtos para venda, são rejeitadas e, portanto, quando a pessoa coloca, fica em espera a solução até ser libertada pela equipa e ser publicada online. Cada vez mais temos participado em várias atividades, mas queria-vos, sobretudo, chamar a atenção para o Patient Innovation Award, que são prémios que nós damos todos os anos. Este ano foi no Web Summit. Temos aqui o Ministro da Ciência e Tecnologia a oferecer aos 7 inovadores os seus prémios que ganharam por terem soluções que ajudam muitos. A equipa é pequena, mas é boa. E temos também muitas parcerias com associações de doentes, nomeadamente com a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Obrigada a todos. Obrigado, Rogério. Obrigado, Helena. Temos então passar agora às perguntas. Calculo que tenham perguntas interessantes para fazer e não se acanham. Façam perguntas mesmo que entendam que não são assim tão inteligentes ou interessantes. Eles estão aqui disponíveis para conversar convosco. Alguém? Alguma pergunta? Temos um ali, Gonçalo. Boa noite. Eu estive extremamente interessado com as exposições, com tudo o que tenho estado a ver e até com a comida, que era muito agradável. Mas aqui encontrei falhas, não no vosso discurso, mas no funcionamento das instituições. Sou diabético, tipo 2, o que se vê logo, e andei 2 anos e tal, 3 anos a ir sempre que era necessário até à associação e depois afastei-me. Porque mesmo as instituições que são amigáveis, friendly, não são assim tanto. Eles são ótimos como clínica, para o tipo 1 são ótimos como formadores, mas despacham um bocado do tipo 2. Eu lembro que na altura, pedindo conselho à médica e à nutricionista, usei uma mesinha lá da aldeia. Andei 1 ano e meio a substituir as verduras por almeirão, que é uma planta antepassado, todo o tipo de alfaces, chicórias, por aí fora. E, ao fim de menos de 1 ano e meio, fui aconselhado a não continuar a tomar insulina, porque já não era preciso. E mais nada. Na consulta seguinte levei um almeirão para as senhoras, para os técnicos verem o que era. Quando voltei lá, estava seco lá no canto. E depois a gota d'água foi, não sei se tem tanto a ver com a associação, mas com o Sistema Nacional de Saúde, quando fui convidado a levar a indicação dos medicamentos, ir ao médico de família para receitar. Isto numa vida de trabalho é a pessoa fazer deslocação à associação e não trazer a medicação, porque o médico já não pode passar mais receitas. É assim. O passo seguinte é nos serviços de saúde a dizerem que a medicação da associação está toda errada e passarem a alterar a medicação. Inclusive para quem tem que fazer várias vezes ao dia ou diariamente o teste à glicémia, não é nada agradável mudar de sistema. Nós viciamos num tipo de uma marca, num computador, seja neste caso num medidor. A primeira coisa, quando passei a ir pedir os medicamentos, foi apanhar com um leitor novo, uma marca nova, instruções novas, que por acaso já nem tinha acesso à introdução dos dados na internet. A minha pergunta, que não é bem uma pergunta, é uma observação pessoal, é
se não serão as instituições no contacto diário que têm que pôr mesmo o doente não só do centro da atenção, mas no centro da partilha. Primeiro, um comentário de alguém que não é propriamente profissional de saúde, ou pelo menos que não faz parte das equipas que atendem as pessoas com diabetes. Pela minha observação pessoal, realmente os cuidados estão organizados de uma maneira particular na APDP, mas o problema do Serviço Nacional de Saúde em termos de tempo dos profissionais para atendimento acaba por ser o mesmo e às vezes, tendo uns recursos mais limitados, pior ainda. A questão, como se calhar pegando também no que a Helena falava, as pessoas da área da saúde têm que ter todos os cuidados e mais alguns porque têm uma obrigação de qualidade e uma obrigação de não expor as pessoas a potenciais perigos. Portanto, é natural que sempre, primeiro por uma questão o tempo limitado e depois por uma questão de ser algo que não está testado como os fármacos com que as pessoas lidam todos os dias, é natural que as pessoas não tenham, se calhar, a receptividade que estava à espera. Obviamente, quando eu aludi ao facto de cada vez mais se tenta que a própria pessoa consiga gerir a sua diabetes, é óbvio que o facto de cada vez mais as pessoas terem acesso aos seus próprios valores e a questão, como estava a dizer, da possibilidade de pegar no glucómetro e de descarregar os valores para o computador e eventualmente fazer a sua própria análise. Já não é só dependente de ir ao médico com o glucómetro e o médico descarregar para o seu computador e depois dar-lhe, portanto, a opinião médica. As novas tecnologias já o permitem, até porque um dos ensinamentos que a APDP tem é que cada pessoa, portanto, essa visão personalizada é que cada pessoa tem que aprender com o seu próprio organismo, porque, na realidade, fármacos que resultam numas pessoas não resultam noutras e, portanto, algumas razões nós sabemos porquê, a biologia, a fisiologia consegue ir explicando, outras nós não temos ainda conhecimento porquê. E daí este ênfase que eu dei tão grande em grande parte dos nossos projetos e da nossa intenção é que as pessoas cada vez mais aprendam com a sua própria doença e aprendam a ensinar também os profissionais de saúde. Espero ter respondido. Alguma pergunta? Boa noite, meu nome é Mário Sá. Uma pergunta especialmente para o Dr. Rogério. Eu gostaria de saber, na APDP, de que forma é que é passada a informação da importância do exercício físico no seu papel de promoção de saúde, de prevenção de doença, às pessoas com diabetes. É passada nos meios de informação, quer dizer, eu acho que não existe ninguém no país hoje em dia que não saiba a importância da atividade física para a saúde. Se calhar, esticando um bocadinho mais, ainda além estritamente do que me está a perguntar, estou-me a lembrar, por exemplo, de uma lacuna que é reconhecida, que é, e voltamos um bocadinho aos profissionais, muitas vezes os profissionais, para além do conselho geral de têm que fazer mais atividade, têm que se mexer mais, mas na realidade depois passam toda essa missão para a mão da pessoa com a doença crónica. E lembro-me, por exemplo, existe neste momento em Portugal, feito por português, um projeto com uma plataforma que o objetivo é precisamente ajudar, por exemplo, o médico a prescrever um programa de exercício, sabendo as limitações de cada paciente, portanto, ajudar alguém que não tem formação específica em exercício físico, ajudá-lo a conseguir prescrever um programa específico, em vez de dizer à pessoa, olhe, mexa-se, vai andar com a sua mulher ou com o seu neto, dizer, olhe, gosta destes exercícios, porque é que não faz este? Se não gosta deste, vamos aqui à base de dados a ver o que é que ele aconselha para substituir esse. Portanto, existem em Portugal projetos que, por exemplo, estava-me a ver se me lembrava do nome, o Diabetes em Movimento, portanto, que tenta precisamente isso, que é sabendo que
que as pessoas podem, apesar de serem profissionais de saúde, não serem especializados na área da atividade física e, no fundo, ajudar tanto os pacientes como os profissionais. Boa noite, obrigado. Para a doutora Helena Canhão, a pergunta que eu queria colocar, isto se calhar dava para estarmos aqui a discutir o resto da noite, não sei. Mas nós temos a investigação, temos a pesquisa, temos custos, não é? E depois quando se inventa uma coisa nova, vamos supor que temos uma mão biónica, não é? E depois temos não sei quantas pessoas que têm o problema de não ter esse membro, não é? O custo de não acessibilidade, às vezes, daquilo que sai ontem, não é? Como é que isso consegue compatibilizar com os custos, de algum modo, da investigação que é necessária para criar aquele dispositivo? Ou seja, como é que se gera, às vezes, estas questões? É um problema e por isso é que tantas vezes a inovação é cara e as pessoas não conseguem ter acesso a ela, e isso acontece a todos os níveis também. Por exemplo, com os medicamentos, nós fartamos-nos de ouvir falar que os medicamentos inovadores são muito mais caros do que os existentes, porque é preciso pagar essa inovação. O que acontece aqui, em algumas destas inovações, há algumas que são simples e que não são caras. Há outras que precisam de ter um protótipo que é testado e depois é preciso proteger a propriedade intelectual, fazer também alguns testes de qualidade e mesmo de efetividade, e isso pode implicar, e acontece em alguns casos, que estes inovadores, apesar de inicialmente terem feito só para uso, acabaram por eles próprios perceber que valia a pena divulgar e difundir, que havia mercado para isso e havia necessidade, mas que eles próprios tinham que profissionalizar um bocadinho mais e tornarem-se empreendedores e também terem que cumprir algumas etapas que empresas cumprem. E eles próprios irem à procura de investidores, criarem as suas empresas e comercializarem. Portanto, nós no nosso exemplo temos de tudo. Temos, por exemplo, estou-me a lembrar do exoesqueleto, que é uma estrutura eletrónica que foi desenvolvida por um israelita que é tetraplégico e que custa $85 mil nos Estados Unidos. Foi o primeiro exoesqueleto humano a ser desenvolvido e por isso, e com avanços tecnológicos de ponta, e tem esse preço. Portanto, é um facto que a inovação às vezes acarreta custos, mas também é um facto que muitas vezes estas novas soluções estão a modificar o que existe para se tornarem mais baratas e mais acessíveis. E eu penso que a impressão 3D vai revolucionar as nossas vidas todas. Nenhum de nós se lembra o que era a vida sem telemóvel, e muitos de nós aqui lembramos-nos de não ter telemóvel, não é? Ainda andar com bips e depois de começar a ter telemóveis. Todos nós temos um computador em casa. Há 25 anos não era assim tão comum as pessoas terem computador em casa. E provavelmente com o 3D isto vai acontecer daqui a uns 10, 20 anos. A impressão 3D é fabulosa para customizar coisas. Por exemplo, se nós quisermos produzir em massa copos, se calhar a forma como andamos a produzir os copos continua a ser a melhor. Agora, ter uma impressora para fazer algo mais customizado, mais talhado para as nossas medidas, eu penso que vai mesmo revolucionar o mundo que nós conhecemos hoje. E é um campo que acho que todos devemos estar muito atentos, porque daqui a 10 anos o 3D e daqui a 20 anos vai fazer com que as nossas vidas sejam diferentes. E se calhar não a alto custo. Por exemplo, só para dar um exemplo, esta mão do Nuno custou-nos em material 18 euros. E uma prótese custa 10 mil euros, não é? Claro que não é a mesma coisa, mas é um preço muito, muito inferior. Se calhar antes de passarmos para a próxima pergunta. Ok. Não é uma questão, é só para dizer, por exemplo, o exemplo do 3D é muito engraçado, porque enquanto a patente esteve em vigor, ninguém podia fazer litografia. Portanto, tivemos 50 anos, ou não sei quantos anos, eu não tenho a certeza, à espera de ter impressão 3D. Mas agora já temos. Eu ia perguntar, se calhar cada um de vocês depois faria o seu comentário. Como é que acham que este novo movimento das pessoas começarem a apropriar-se
a tecnologia, de conseguir inventar as suas próprias soluções e levá-las aos profissionais. Como é que isso depois se pode jogar com os sistemas de saúde tradicionais que nós temos? Será que já existe abertura para se começar a aceitar, para que haja uma maior integração ou interação entre médicos, sistema de saúde tradicional e estes novos movimentos? Existe essa abertura? Já está a acontecer? Acham que pode acontecer a curto prazo? Há aqui tem de haver simultaneamente várias condições que se têm de reunir para que isto seja um sucesso e que não seja uma desgraça, não é? Por um lado, é muito importante a literacia em saúde da população. E nisso a nossa população em Portugal tem tido um desenvolvimento enorme em relação a alguns anos atrás, também com a ajuda das novas tecnologias, com a ajuda da informação. É um facto. Nós todos sabemos muito mais sobre saúde, porque a ciência também tem tido desenvolvimento, mas tem tido um desenvolvimento com uma comunicação que chega cada vez mais às pessoas. As pessoas, quanto mais conhecimento têm, mais perguntas fazem e mais conseguem perceber o que se lhes explica. Um dos problemas nas consultas médicas, e eu sou médica e, portanto, sei perfeitamente que isso é um problema, a comunicação médico-doente nem sempre é a melhor. E nós estamos ali, sentados um à frente do outro, muitas vezes sem a mesma preocupação. O doente tem uma preocupação, eu tenho outra, que é chegar a um diagnóstico, quer fazer uma terapêutica, e ele tem imensos problemas que nem sempre são o problema que eu estou a identificar como o mais importante. E esta falta de comunicação na saúde é fundamental. Eu dou-vos um exemplo. Uma vez, eu sou do Hospital de Santa Maria, e uma vez nós tínhamos um doente internado que tinha uma doença que não tinha diagnóstico e que estávamos preocupados. E os meus colegas que estavam na enfermaria com ele, naquela manhã, tinham ido à radiologia discutir o caso, tinham ido falar com a cirurgia vascular, com o pneuma, tinham ido há imenso tempo e tinham estado, eram 2 ou 3, a tratar daquele doente a manhã toda, a ir a isto e aquilo, mas ninguém se tinha aproximado daquele doente. E eu passei, não era da equipa, mas conhecia alguém que me tinha pedido para ir lá cumprimentar a pessoa, portanto fui lá socialmente. E perguntei, então como é que está? Eu estou bem, mas ninguém me liga, estou aqui, ninguém me liga, ninguém vem ao pé de mim. E eu, falando com os meus colegas, sabia como eles estavam preocupados, se calhar até mais preocupados com o estado clínico do que o próprio doente, que não tinha a noção da gravidade em que estava, quer dizer, estava a sofrer e tinha dor, mas queria que lhe tirassem a dor, enquanto os meus colegas estavam realmente preocupados com a situação, mas não houve uma pessoa que se tivesse chegado ao pé dele e que tivesse falado com ele. E, portanto, para ele, ele estava a ser ignorado. E esta dificuldade de comunicação é a mesma dificuldade que, por exemplo, eu acho que explico tudo, explico, e o doente sai de lá e vai perguntar à enfermeira, ou vai perguntar ao vizinho, ou vai perguntar ao farmacêutico e não faz nada do que eu lhe disse para fazer. Por acaso eu não me posso queixar, mas percebem o que eu estou a dizer? É mesmo um problema de comunicação. E literacia e também da dificuldade dos médicos. Nós, na Faculdade de Medicina, não temos uma única disciplina de comunicação e, portanto, tem muito a ver com a nossa forma de ser, com a nossa empatia, com a nossa forma... Há muita gente que é médico, mas que, na verdade, até foi um bom estudante de medicina, mas não é um bom médico, porque também não é um bom comunicador e não consegue ouvir. Às vezes não é comunicar, é ouvir. Penso que as novas tecnologias permitem que as pessoas tenham mais acesso à informação. Obviamente que há um grande problema porque na net pode estar tudo, não é? E podem estar coisas que não são verdadeiras. E como é que nós controlamos a qualidade da informação na net? De qualquer modo, por exemplo, em Portugal, o Ministério da Saúde, neste momento, está realmente preocupado em trazer estas inovações de doentes e está a fazer algumas iniciativas, como, por exemplo, este Osteoma Alert, que é o do saco. Temos uma mochila para crianças fazerem quimioterapia, em vez de andarem com o carrinho do soro e a bomba infusora, usam uma mochila e podem brincar nos serviços de pediatria, nos hospitais de dia, enquanto estão a fazer a quimio. Houve também interesse do Ministério em pôr essa inovação. Portanto, eu acho que todos nós estamos a mudar e a tentar fazer cada vez melhor, mas não há dúvida que a comunicação, e já o Rogério tinha falado nisso, é muito importante, mas também é importante que as pessoas que sofrem, que estão no papel doente, que pode ser cada um de nós, não é? Saibam falar e saibam comunicar e não tenham problemas em dizer as coisas, porque um dos problemas dos portugueses é isso, tem imensas perguntas às vezes para fazer, está calado e depois vai lá para fora e pergunta já num sítio
que já não é tão útil como poderia ser. Rogério. Não, essa ideia de, acho que não é um movimento novo, desculpa contradizer-te, não é um movimento Sim, novo já- das pessoas já. tomarem posse da tecnologia. Sim. Acho que sempre fizeram isso. Agora, concordo Agora- plenamente com a Helena que provavelmente nunca houve foi esta tecnologia, e o 3D realmente eu concordo plenamente contigo, que Exato, vai explodir tudo isso. bastante. E a capacidade, como nós falávamos do Night Scout, de repente alguém, o pai de uma criança com diabetes, haver um sensor que mede a glicémia e um aparelho que registra, e ele conseguir interpor-se entre os dois e começar ele a sacar esses dados e ser ele o possuidor desses dados e já não o dispositivo médico. Portanto, isso até hoje não era possível e tornou-se possível e tem tendência a acelerar. Portanto, realmente o cenário de nós vermos isto a ter um impacto ainda maior é 5, já nem digo 10 anos, talvez 5. Isto depois tem um problema que é também a confidencialidade e até que ponto é que nós nos conseguimos proteger a nós próprios, não é cada um de nós, porque quando entramos é impressionante nós procurarmos, por exemplo, um voo ou qualquer coisa na net e depois começarmos nos dias seguintes a começar a receber publicidade de uma pesquisa que fizemos, que até foi uma pesquisa por nada, não é? E de repente, mas porquê é que eu agora só estou a receber anúncios disto? Porque nitidamente nós estamos a deixar pistas cada vez que estamos na internet. E isso, em termos de confidencialidade e de intrusão na nossa vida, às vezes também é um equilíbrio difícil, não é? Mas eu acho que é fabuloso, que é um avanço fabuloso, mas até onde é que nós vamos, depois também é o problema. De regulamentação das comissões de éticas e organismos deste género, já existe trabalho feito, Pois, é um em movimento que relação está a às crescer aplicações sem, e sem controle, digamos assim. E até Tudo porque que é às vezes online, não. faz esta questão da tecnologia faz regressar fantasmas antigos. No século XIX, eventualmente uma das maneiras de assassinar alguém sem deixar muitas provas seria injetar insulina para lhe dar para morrer de hipoglicemia. E quando se começa a falar no pâncreas artificial, logo a primeira ideia é e se um hacker entra lá Exato. e consegue matar alguém, portanto... Pois Não, eu penso é que estas impressionante. questões de ética acabam por ser, se calhar, a preocupação maior, quer para os utilizadores, como para os próprios profissionais de saúde. A nível da sustentabilidade, o que é que poderá ser a vantagem? É as soluções serem encontradas de uma forma mais rápida, poderem ser mais baratas e pouparem recursos aos sistemas? Sim, e depois também agora a grande polémica que há tem a ver com e o que é que isso significa, por exemplo, em termos de postos de trabalho e Sim, será que vamos deixar de ter alguns postos de trabalho porque são substituídos por máquinas que decidem melhor do que nós? Eu acho que aqui depois, quando entramos nessas questões éticas, tudo isto é complicado porque é novo e nós próprios não sabemos, muitas vezes só sabemos avaliar já depois de ter acontecido, não é? Aquela história do prognóstico só no fim do jogo. Às vezes é esse o problema e para onde é que nós devemos andar, mas eu penso que devemos olhar para a tecnologia com bom senso, mas de uma forma positiva e que vai melhorar as nossas vidas se nós a soubermos utilizar e se a soubermos regulamentar. Alguma pergunta? Várias. Alterar a aquisição de informação pelos médicos. Experiências muito interessantes e, por exemplo, até outro dia estava a ver um panfleto do IPO, da doutora Ana Lacerda, da hematologia do IPO, que recomenda algumas soluções do Patient Innovation, e isso tem acontecido com vários colegas quando falamos em hospitais e em clínicas. Eu penso que, sobretudo, chama a atenção que há necessidades não contadas das pessoas, não é? E que as necessidades são muitas vezes
pequenas coisas que nós podemos ajudar a resolver e que para alguém, por exemplo, eu sou reumatologista, para alguém que tem uma artrite, em que eu estou muito preocupada em controlar a inflamação, a pessoa também está, obviamente, a querer ter menos inflamação, mas o que lhe interessa é poder conseguir cortar pão para dar o pequeno almoço aos filhos, ou conseguir abrir uma porta, ou conseguir abotoar botões sem ter que pedir a alguém para ajudar. Pessoas jovens que têm problemas articulares, musculoesqueléticos e que não conseguem fazer as coisas, e esse tipo de necessidade nós no Patient Innovation chamamos muita atenção para isso, que a função e a qualidade de vida é algo que é tão importante para quem sofre como é tratar a fisiopatologia da molécula que está descontrolada no sistema imune, não é? E eu acho que chamar a atenção para isto é dar a voz às pessoas que muitas vezes nem sequer têm a possibilidade de trocar essas impressões. Estamos já com pouco tempo, por isso pedia que fossem sucintos. Antes que mais, boa noite a todos. Como a doutora Helena Canhão tinha dito, o doente deve conhecer a sua doença e os seus próprios perigos que ela envolve e os seus empenhos que o doente deve tomar. Por vezes estes doentes que estão na fase inicial da doença de diabetes têm imensa preocupação, é aquela coisa nova que eu desconheço, mas que tem que lidar por ser uma doença crónica. Pergunto agora ao Dr. Rogério Ribeiro como é que o doente diabético deve proceder quanto à acumulação do stress. Será que devia haver mais apoio psicológico por parte destas associações ou então até mesmo do nosso Sistema Nacional de Saúde? Muito obrigado. Isso. Nós constatamos que principalmente com o pior da crise que o país sofreu há pouco tempo, à volta da diabetes, e há bocado eu falava um bocadinho que a diabetes muitas vezes é mostrada como exemplo porque há muitas complicações à volta da diabetes e, obviamente, em termos de cuidados de saúde, notamos que foi a área que sofreu mais, foi o apoio psicológico. E, obviamente, quando falamos ainda mais numa doença crónica, isso é essencial. Nós temos tido alguns estudos que eu não falei aqui por questões de tempo. Um deles que tem a ver com há muita... hoje em dia fala-se que as pessoas com diabetes têm muito conhecimento e que a barreira já não é dar conhecimento, é dar as ferramentas para aplicar esse conhecimento. Nós fizemos um trabalho que até foi enquadrado num projeto europeu com idosos com diabetes tipo 2 e realmente reparámos que as questões o que se chama hoje em dia o peso da doença, o peso psicológico era muito significativo e uma das questões interessantes, e hoje em dia que se fala muito nas questões de género, é que isso era muito mais acentuado nas mulheres, que muitas vezes, para além de terem que lidar com uma doença crónica, continuavam a ter que lidar com gerir o resto da família. E realmente isso para nós é uma das áreas de maior necessidade de apoio neste momento em Portugal, sem dúvida. Eu julgo que sim. Já agora, um déficit de apoio e muitas vezes também um déficit de reconhecimento do problema. Só um ponto atrás, que estavam a dizer há bocado, em relação que a inovação agora vai passar a ser mais fácil, porque nós temos estas ferramentas todas. E dizer aqui, se calhar, um bocadinho velho do Restelo, porque a verdade é que nós já temos iPhones há mais de 10 anos e eu não vejo toda a gente a desenvolver aplicações para o telemóvel. Internet temos há N anos e continuamos muito limitados nesse papel. Impressão 3D também acredito que será algo que continuará feito por peritos. E a minha questão era neste sentido, era quanta desta inovação será vedada por causa da dificuldade do acesso à tecnologia e quais é que são as maneiras que a gente tem para ultrapassar essas barreiras de entrada? Provavelmente está numa das casas que mais ajuda a que essa passagem seja mais célere. Literacia, informação. Eu, pelo menos, sou otimista em relação a estas coisas. Passa por uma aposta acima de tudo, não é? As tecnologias que hoje em dia são banais. Claro que nem toda a gente tem acesso, mas se compararmos uns anos atrás é claramente vantajoso. Ou seja, vemos mais coisas positivas do que negativas.
e às vezes as barreiras são mais percepcionadas do que reais. Eu já participei num workshop de 3D e numa hora eu fiquei capaz de imprimir uma coisa. E eu sou um nabo nessa área e foi uma exposição completamente sem estudar nada, sem ver nada, e com uma impressora e com um computador aberto num programa muito simples de desenho 3D, e eu saí dali a conseguir imprimir uma coisa e a saber como se falava, ir à internet e buscar 30 mil modelos, porque eu também, acima de tudo, sou um nabo a desenhar, e portanto, mas com imensas coisas, e depois é uma questão de pôr, tem a base do que os outros todos já fizeram, e rapidamente num programa 3D começa a alterar à sua medida. Portanto... também este fenómeno curioso da crowd e dos open source, cada vez mais, se nós soubermos utilizar, e isto é feito também por empresas, por exemplo, sabem aqueles desafios que a Lego, por exemplo, desenvolve, que a Lego, houve uma altura que era uma empresa, nós todos conhecemos os Legos e todos brincámos com a Lego, mas a Lego houve uma altura que estava quase em falência e houve uma mudança de política interna em que começaram a desenvolver novos produtos, novos brinquedos, pedindo à crowd, portanto à multidão, é o chamado crowdsourcing, para dar ideias para desenvolver. E de repente os novos brinquedos eram desenvolvidos, e aqui também um bocadinho como o Patient Innovation, eram desenvolvidos pelos miúdos que brincavam e que davam opiniões, pelos pais deles. Por um lado põe a comunidade toda a trabalhar para o mesmo, e as famílias em casa, e acabaram por desenvolver jogos muito mais engraçados e brinquedos, e isso foi importante para a Lego. Esta história de nós todos podermos trabalhar na mesma objetivo, mesmo estando longe, é uma das vantagens da tecnologia e que pode ajudar em o open access, portanto, sem grande custo e de forma aberta, contribuir para algo comum e com ideias de vários, pode ser ter um grande desenvolvimento. E não é só partilhar as ideias do que resulta, é também partilhar as ideias do que não resulta. Pois. Às vezes, sabemos, quando temos uma ideia e aquilo nunca foi tentado, é porque na realidade alguém tentou, não resulta e deixou-se ficar calado. E se calhar esta nova maneira de comunicar... Aprendemos também sempre quando falha, não é? É verdade. Se calhar conseguimos ainda mais uma pergunta. Penso que havia uma aqui à frente. Eras tu? Queres perguntar ou já não? Já... Podemos passar para ali. Temos que... Boa sugestão. Boa noite. Acho interessantíssimo esta iniciativa de ter uma base de dados de produtos feitos por pessoas, digamos, de uma maneira livre. Eu gostava de saber como é que vocês protegem, do fundo, as invenções dessas pessoas. Porque é muito simples, por exemplo, aquele exemplo da prótese. Esse custo custou 18 euros, mas é muito simples. Uma empresa farmacêutica pegar nas ideias básicas, patentear aquilo e está a vender aquela coisa por 20 mil euros, não é? Vocês têm algum processo de proteger esse tipo de invenções dessas pessoas? Há uma vantagem do open source, mas há o outro problema da propriedade intelectual. Claro. Muitos destes inventores já fizeram uma proteção antes de colocar online, porque nós sabemos que quando se publica perde-se o direito se não estiver ainda protegido. Muitos deles já fizeram isso, outros não querem fazer. Outros, por exemplo, a Debbie, que é israelita, tem imensas outras inovações que até partilhou connosco, mas pediu para não pormos online, só pôs o APSI, aquele da criança da paralisia, porque esse já estava protegido. E ontem, esta Lisa da Shower Shirt contactou-nos, porque foi contactada por uma empresa que queria comercializar aqui em Portugal e em Marrocos a Shower Shirt. E o problema dela, ela até tem proteção, mas ia dar amostras para eles verem, para ver se lhes interessava, mas se eles não podiam começar, por exemplo, aqui em Portugal a produzir, e há muita gente que tem estas dúvidas em relação à propriedade intelectual. O que nós aconselhamos sempre, e dizemos isso lá nos nossos termos e serviços, é que o partilhar
e se não tiver protegido antes, pode fazer com que a pessoa perca os seus direitos, sobretudo se põe só um protótipo, algo que ainda não está desenvolvido. Mas, apesar de tudo, há muita gente que ou que já protegeu ou que quer partilhar, mesmo sabendo isso. Bom, obrigado pela vossa presença. Vamos então dar por encerrada a sessão. Se tiverem questões, sabem que estas duas instituições estão sempre abertas ao contacto com o público, portanto é uma questão de procurarem os contactos, também estão disponíveis na internet. Antes de sairmos, gostava de vos relembrar que no âmbito da exposição que começou hoje, estamos a organizar algumas atividades para o público. Próxima, já no dia 11 de fevereiro, aqui no pavilhão, um café de ciência, que podem procurar informação no nosso site e inscrever-se. Ainda tem 20 minutos, meia hora, para se quiserem ver a exposição mais um bocado. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença e até o próximo dia C.